Bom, nós trouxemos aqui, apresentamos aqui na nossa programação, nesse último mês agora, uma série de matérias mostrando aí conflito entre indígenas e produtores rurais, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. E muita gente nos questionou sobre o marco temporal, motivo de uma ação que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, que delimita aos povos indígenas reivindicar apenas terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira. De um lado, defensores do direito à propriedade e instituições ligadas à agropecuária querem a manutenção do marco. De outro, povos indígenas temem perder direito a terras que ainda estão em processo de demarcação. O repórter Vinícius Souza conversou com um advogado especialista em direito tributário para tirar as dúvidas sobre essa disputa. Confira aí. Mais uma vez a gente volta a falar sobre o marco temporal, um assunto que você, telespectador do canal do Boi, tem acompanhado há bastante tempo aqui na nossa programação. E hoje, para esclarecer algumas dúvidas a respeito desse tema, eu converso com o advogado Juliano Thanos, especialista na causa. Juliano, obrigado pela sua participação. Começo te perguntando se o marco temporal for considerado inconstitucional, o que isso traz ao produtor rural. Obrigado, Vinícius. Realmente é uma matéria muito sensível para Mato Grosso do Sul e todos os estados que vivem do agronegócio como atividade principal. E a questão não há que se falar da inconstitucionalidade do marco temporal, mas uma reinterpretação da Suprema Corte em relação ao artigo 231 da Constituição Federal, que há aproximadamente uma década atrás, no julgamento Raposa Serra do Sol, entendeu como um critério objetivo o marco temporal, conforme a promulgação da Constituição Federal, objetivando uma maior segurança jurídica na relação do campo e entre índios e produtores rurais. Então, naquela oportunidade, a Suprema Corte, interpretando o artigo 231 da Constituição Federal, determinou que a posse e o direito do indigenato seria a partir do marco temporal de 5/10 de 1988, que foi a promulgação da Constituição Federal. Então, a partir daquela data, se fixou que são reiteradamente confirmados pela Suprema Corte em casos análogos, aonde se colocou um marco temporal justamente para tirar a subjetividade do tema e criar uma maior segurança jurídica, não só em relação aos produtores rurais e à propriedade privada, mas aos próprios índios, porque você não fica ao bel prazer das pessoas que estão interpretando a matéria no momento temporal. Agora a gente tem um seguinte problema, né? A tomada da posse ao arrepio do devido processo legal é considerado crime. Então o indígena não pode invadir uma propriedade rural, né? E às vezes em muitos casos, como por exemplo, a gente tem Dourados aqui na região, né? Tem a região de Aquidauana, com produtores que possuem a terra aí com todas as documentações há mais de 100 anos. E aí de repente acontece essa invasão, eles alegam que a terra é deles, e aí o produtor rural entra com a ação de reintegração de posse. Mas em muitos casos, a gente pode dizer que na maioria deles, a reintegração acaba não sendo cumprida. Por que isso acontece? A Constituição se contradiz, dizendo que não pode ter a tomada da posse ao arrepio do devido processo legal, mas a reintegração de posse também não é cumprida, mesmo o produtor provando que a terra é dele? Não, mas se há uma decisão judicial, a decisão judicial ela tem que ser cumprida. O judiciário determina e o poder constituinte, no caso o Estado, ele tem que cumprir a decisão. Infelizmente, a gente tem alguns casos onde não foram cumpridos, mas não é uma questão constitucional, é mais um momento que nós estamos passando e reflexo muito da questão da violência no campo. Então a gente tem algumas distorções, mas sem sombra de dúvida, a decisão judicial, obrigatoriamente, ela tem que ser cumprida. Nós temos também o caso de Santa Catarina. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco do que acontece ali naquela região que também está enfrentando um problema aí com a questão da demarcação de terras. Então, o julgamento do caso Raposa Serra do Sol foi um marco importante na temática sobre posse de terra pelos povos indígenas. E agora o Supremo está trazendo novamente essa matéria com repercussão geral, porque naquela data, embora tenha sido um julgado que esteja sendo reiteradamente usado pelo Supremo Tribunal Federal, ele não tem efeito vinculante.
Então, o Supremo agora trouxe nas determinações legais para que haja a modelação dessa matéria em súmula vinculante, ou seja, obrigatoriamente daqui para frente, esse julgado de Santa Catarina vai ter que ser cumprido. E nós esperamos que o marco temporal seja reiterada pelo plenário da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, para que nós tenhamos uma maior segurança jurídica, segurança na propriedade privada, que o setor produtivo possa trabalhar de forma mais tranquila e os próprios povos indígenas também tenham a segurança de que as regras estão claras. Então, é muito importante isso. O Sindicato Rural de Campo Grande, através do seu presidente, o Alessandro Coelho, também se preocupa muito com isso, porque o nosso maior bem, e é o primeiro que nós aprendemos na vida, é a questão de propriedade. A criança, uma das primeiras palavras que ela fala é meu. Então, é a noção de propriedade. E a subjetividade e a relativização da propriedade privada ela é muito perigosa. E principalmente num setor do agronegócio, onde a terra hoje é muito valiosa, são grandes extensões de terra, investimentos para longo prazo. Então, essa segurança jurídica ela se torna fundamental para que o próprio país continue se desenvolvendo. Bom, a gente tem ações importantes sendo feitas, né? Inclusive tem o projeto de lei que já foi aprovado lá no CCJ, né? Que é de 2007. As coisas estão caminhando, existe uma discussão ainda em cima do marco temporal. Para o produtor que está em casa acompanhando a nossa programação, o que ele pode esperar a partir dessas decisões e se ele pode ficar tranquilo que o direito de segurança dele há de ser garantido? Bom, eu espero que a Suprema Corte mantenha os precedentes do caso Raposa Serra do Sol, que é um marco temporal importante, é um marco temporal que da melhor forma possível ele foi imposto pela Suprema Corte do país para que nós tenhamos justamente um regramento claro e não critérios subjetivos com laudos antropológicos, com situações que remetam a séculos atrás, enfim. É aquilo que eu falo, se a subjetividade e a insegurança jurídica imperar, bairros no eixo Rio-São Paulo, como Moema, Itaim, Copacabana, Vale do Anhangabaú, eles podem ser também decretados como terras indígenas. O próprio nome já demonstra isso. O Vale do Anhangabaú era um território sagrado para o povo indígena. Então, a insegurança jurídica que isso pode gerar, dependendo da decisão do Supremo, não se limita só ao campo, mas ela também pode afetar a vida urbana, ela afeta umbilicalmente a questão da propriedade privada. E a insegurança é muito ruim. Tá certo, então, doutor, obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista fica disponível no portal sba1.com e a qualquer momento, durante a nossa programação, a gente volta a abordar esse tema novamente. Direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.